Continuação, página 413. Das penas e gosto terrestres. Felicidade e infelicidade relativas. 920. Pode o homem gozar da completa felicidade na terra? Não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e ser o tão feliz quanto possível na terra. 921. Concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Enquanto isso não se verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto componente da sua existência grosseira, quanto comporte a sua existência grosseira. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, como uma parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará tanto melhor posição quanto melhor tenha cuidado para os preparativos de empreendê-la, lembrando sempre que a gente já leu no livro dos Espíritos falando que a gente tem que tomar cuidado em viver a vida sempre pensando nos benefícios da próxima. Já nessa vida, somos punidos pelas infrações e contratermos da lei que regam a existência corpórea, sofrendo os males consequentes das mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente montarmos a origem chamados as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são consequências de um primeiro afastamento no nosso caminho reto. Desviando destes, enveredamos por outro mal e, de consequência em consequência, caímos na desgraça. 922. A fidelidade terrestre é relativa em posição à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material e à posse do necessário, com relação ao material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. 923. O que para um é supérfluo representará para o outro necessário e reciprocamente de acordo com as posições respectivas? Sim, conforme essas vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias, a que no futuro fará justiça, quando compreenderes a verdade. Não há dúvida de que aquele que tinha 50.000 libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10.000, se considera muito desgraçado, por não mais fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer todas as paixões, etc. Acredita-lhe que falta o necessário, mas francamente, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado muitos há, morrendo de fome e frio, seu abrigo onde repousam a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre abaixo e não para cima, a não ser para levar a sua alma ao infinito. 924. Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar? Deve-se resignar a sofrê-los sem murmurar, sem sequer progredir. Sempre, porém, lhe é dada a aurir a consolação da própria consciência, que lhe proporciona a esperança do melhor futuro, se o fizer é preciso para obtê-lo. 925. Por que favorece Deus os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente, mas fique sabendo, a riqueza é de ordinário prova mais perigosa do que a miséria. 926. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais. Há muitos desenganos, se poupa nessa vida aquele que sabe extinguir desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse é o mais rico. Invejais os gozos que parecem felizes do mundo.
Sabeis, porventura, o que lhe está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem ele ao número dos egoístas. O reverso então virá. Deveis, de preferência, lastimá-los. Deus, algumas vezes, permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargarás e pagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta se o suportar com coragem. Lembrai-vos dessas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, porque esses serão consolados. 927. Não há dúvida que a felicidade, o supérfluo, não é forçosamente indispensável, porém, não se dá com o necessário. Ora, não será a real infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Verdadeiramente infeliz, o homem só é quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade cairá sobre aquele que lhe houver dado causa. 928. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação no mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? Assim é de fato, muitas vezes, são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhe tratou. Comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. Responderão por ele. Achareis então justo o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? Cumpre não cair no absurdo nem enxergar coisa alguma. A civilização tem as suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado, como diz, e se pode fazer outra coisa? Poderá sempre tornar-se útil à medida das suas faculdades, desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse um bom mecânico. No afastarem-se os homens da sua esfera intelectual, reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inegociável desses reveses. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o fracassou recorra a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar aos que lhe afigura a humilhação. Se uma educação moral o houvesse colocado acima dos tolos preconceitos de orgulho, jamais teria deixado de apanhar desprevenido. 929. Pessoas aquibaldas de todos os recursos, embora o seu derredor reine a abundância. Só tem diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar, se o orgulho não colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer, não há ofício desprezível se o seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros e não para si. 930. É evidente que se não fossem os preconceitos sociais pelos quais deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse o medo de viver, embora pudesse deslocá-lo da sua posição. Entre os que não têm preconceitos ou põem de lado, porém, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência das moléstias ou outras causas independentes da vontade delas? Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Com cada organização social criteriosa e previdente, ao homem só por sua culpa pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente o resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, dele próprio também será melhor. 931. Por que são mais numerosas nas sociedades as classes sofredoras que as felizes? Nenhuma é perfeitamente feliz e o que julgais ser a felicidade, muitas vezes oculta pungente aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder o seu pensamento, direi que as classes chamadas sofredoras são mais numerosas por ser terra lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem e dos espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz e lhe dará o paraíso terrestre. 932. Porque no mundo, tão humilde a influência dos maus sobrepuja dos bons, por fraqueza desses, os maus intrigantes e audaciosos e os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão.
333. Assim como quase sempre o homem é o causador de sofrimentos materiais, também o será de sofrimentos morais? Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra só, são torturas da alma. A inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma e nem repouso possíveis. À sua frente, como os fantasmas que lhe dão tréguas e perseguem durante o sono, se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio e do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável e não compreendeis que com as suas paixões o homem cria para si os mesmos suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra verdadeiro inferno? Muitas expressões pintam energeticamente o efeito de certas paixões. Disse ímpar de orgulho morrer de inveja, secar de ciúme ou despeito, não comer nem beber de ciúmes e etc. Este quadro é sumamente real. Acontece até não ter o ciúme objeto determinado. Há pessoas ciumentas por natureza de tudo que se eleva, de tudo que sai da caraveira vulgar, embora em nenhum interesse direto tenham, mas unicamente porque não podem conseguir outro tanto. Ofusca-lhe tudo o que lhes parece acima do horizonte e, se constituíssem a maioria da sociedade, trabalhariam para reduzir tudo ao nível em que se acham. E o ciúme é aliado à mediocridade. De ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga às coisas desse mundo. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Se colocar fora o círculo achando acanhado da vida material e se elevar seus pensamentos para o infinito, que é o seu destino, mesquinhas e pueris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade, como o são tristezas das crianças que se afligem pela perda de um brinquedo que resumia sua felicidade suprema. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, desde que não o possa satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo, feliz com os outros, consideram as calamidades. Referimo-nos ao homem civilizado, porquanto os selvagens, sendo mais limitadas às suas necessidades, não têm os mesmos motivos de cobiças e de angústias. Diversa é a sua maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e analisa. Por isso é que esta mais o fere, mas também lhe é facultado raciocinar sobre os meios de consolação e de analisá-los. Essa consolação ele encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro, e no espiritismo lhe dá a certeza desse futuro. Perda dos entes queridos. 934. A perda dos entes que nos são caros constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação. Comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. 935. Que se deve pensar da opinião dos que consideram a profanação e as comunicações com o além-túmulo? Não pode haver nisso profanação, quando haja recolhimento e quando a evocação seja paparicada e respeitosa e convenientemente. A prova que assim é que tendes no fato que os espíritos vos consagram a afeição, acodem com prazer ao vosso chamado. Sentem-se felizes por lembrar deles e por assim se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. A probabilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma docíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos e deixaram antes de nós a terra. Pela evocação, aproximamo-los de nós e eles vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Cessa, assim, por bem dizer, toda a separação dentre eles e nós. Auxiliam-nos com seus conselhos, testemunham-nos o afeto no que nos guardam e a alegria que exprimem por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos, informar-nos por seu intermédio, dos pormenores e da nova existência que passaram a adquirir a certeza que um dia iremos a eles juntar. 936.
Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem refletem nos espíritos que as causam? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Tens mais uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por consequente um obstáculo ao adiamento dos que o choram, talvez a sua reunião como estes. Estando o espírito mais feliz no espaço e na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deflorar que seja feliz. Figuremos dois amigos que se acham metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes que o outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado. Libertado primeiro? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeto. Do que afeição em. Do que afeição em querer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro igual tempo, o mesmo se dá com dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro é o primeiro que se liberta e só cabe a nos felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que o nosso turno também o seremos. Façamos ainda, a este propósito, outra comparação. Tens um amigo que junto de vós se encontra em penosíssima situação. Sua saúde e os seus interesses exigem que vá a um outro país que estará melhor a todos os respeitos. Deixará temporariamente de se achar ao vosso lado, mas com ele os correspondereis sempre. A separação está apenas no material. Desgostar-vos-ia se o seu afastamento fosse embora para bem dele? Pelas provas patentes que ministra da vida futura e da presença em torno de nós, aqueles que amamos, da continuidade da afeição da solicitude, nos dispensavam. Pelas relações que nos faculta manter com eles, a doutrina espírita oferece suprema consolação, por ocasião de uma das mais legítimas dores. Com o espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Eu agradeço aos meus. Impacientemente suportamos as tribulações da vida. Tão intoleráveis nos parecem que nos compreendemos, que não compreendemos, possamos sofrê-las. Entretanto, se estivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, felicitar-nos-emos, quando fora dessa prisão terrena, como o doente que sofre se felicita, quando curado por se haver submetido a um tratamento doloroso. Decepções, ingratidão e afeições destruídas. Para o homem, 937. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão, da fragilidade e dos laços de amizade não são também uma fonte de amarguras? São, porém deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta topará mais tarde os corações insensíveis como seu próprio foi. Lembrai-vos de todos que não hão feito bem do que vós, que valem muito mais do que vos tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi quando no mundo injuriado, menosprezado e tratado de velhaco. E impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, não atendeis no que dizem o que não haja recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a nossa perseverança da prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, com os que forem ingratos serão tanto mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. 938. As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração, a fechar a sensibilidade? Foram um erro, porquanto o homem de coração, como dizem, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse for um bem esquecido nessa vida, será lembrado em outra que o ingrato envergonhará e terá menos remorso da sua ingratidão. Mas isso não impede que se lhe ulcere o coração. Ora, daí não poderá nascer a ideia de que ele seria mais feliz se fosse menos sensível? Mas isso não impede que se lhe... pode-se preferir a felicidade do egoísta.
Triste felicidade essa. Saiba, pois que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que lamentar a tê-los perdido. Mais tarde, achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de procedimento que não os tenhais merecido, pois bem tristes se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso, será meio de vos colocardes acima deles. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhe são concedidos na terra é o de encontrar corações com que os seus simpatizem. Dá-lhe, assim, as primícias da felicidade, com que aguarda no mundo os espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo será excluído o egoísta. Uniões antipáticas. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados frequentemente só um lado afeição e o que mais sincero for se vê acolhido com indiferença, até com repulsão? Como é que além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar se a empatia se mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Não compreenderdes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências e que os obrigados a viver com as pessoas amadas não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material? Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em que supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Tanto assim que em muitas uniões é que o princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas. Acabam os que se constituíram depois de se haverem estudado de bem e de se conhecerem por votar-se reciprocamente duradouro e terno amor, porque se assente estima. Cumpre-se não esqueça de que o espírito é quem ama e não o corpo, e de sorte que dissipa a ilusão material, o espírito vê a realidade. 940. Não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos, quanto enveredam a nossa existência a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Amaríssimos com efeito. Essa, porém, é uma das infidelidades que sois às vezes a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constrange a permanecer junto dos que desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente, buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que, porventura, uma afeição mútua sofreis. Então, as consequências dos vossos prejuízos. Mas nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? E para ela é uma dura expiação, mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que lhe tiverem sido causadores. Se a sua luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé no futuro nutrirá a consolação. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Temor da morte. 941. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas distante de si o futuro? Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, é o que mais certo irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede, então, que tomadas adultas, essas pessoas, sem algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. São, assim, levadas a crer que da vida presente nada mais há.
Quanto mais os que prestigiam nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala contar uma vida melhor, e a caridade cuja lei obedece lhe dará a segurança de que no mundo para onde terá de ir, nenhum se encontrará cujo olhar se seja de temer. O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas virtudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem que deixar no mundo as rotas das suas afeições e esperanças. O homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias e criadas pelas paixões, já nesse mundo experimenta gozos e que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos que lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções e as contrariedades se deslizam sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. 942. Pessoas não haverá que achem tanto banais esses conselhos para ser feliz na terra e que neles vejam o que chamam de lugares comuns. Sediciosas verdades e que digam que afinal o segredo é para ser feliz. Não, peraí. Para ser feliz e em saber suportar cada um a sua desgraça? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável do que o espera. 944. Final. 944. Tem o homem direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa uma transgressão dessa lei. Não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. 945. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Incessados, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. 946. E o suicídio, lembrando, antes de começar, eu vou falar uma coisa. Trabalho não só tem a ver com aquilo que é para ganho material. Trabalhar, a gente sabe que é muito mais coisas. Caridade é trabalho, você fazer alguma coisa em casa é trabalho. Há realmente o problema das doenças, mas é só para afirmar isso. Porque se eles falam aqui com relação ao trabalho, às vezes pensam, tô desempregado, não tô trabalhando porque eu não quero. Não, não tem nada a ver com essa parte, não. Todo e qualquer tipo de trabalho e serviço, seja ele em prol do materialismo, ou da espiritualidade, ou de si mesmo, entende? Voltando aqui. 946. E do suicídio, cujo fim é fugir aquele que o comete às misérias e decepções desse mundo. Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem da energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que suportam sem queixar, porque serão recompensados. Aí, porém, daqueles que esperam a salvação, que na sua impiedade chamam de acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento. Mas, para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Os que hajam conduzido o desgraçado ao ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Esses ai deles responderão como por um assassínio. 947. Pode ser considerado suicida aquele que, a braços com maior penúria, se deixa morrer de fome? É um suicídio, mas que lhe foram causa ou que teriam poderido impedi-lo. São mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Toda a vida não... Lembremos sempre de cuidar dos pequenos.
Todavia, não penseis que sejam totalmente absolvidos, se lhes faltaram firmeza e perseverança, a não ser que usou de toda a sua inteligência para sair do toleiro. Aí dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. Eu quero dizer que se for desses homens em que o orgulho anula os recursos da inteligência, que corariam de dever existência ao trabalho de suas mãos e que proferem morrer de fome e renunciar aos que chamam a sua posição social. Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo inútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta, que vos falta as costas, assim precisais dele? Sacrificai a vida à consideração desse mundo é estúcita, porquanto a ele isso nenhum apreço se dá. Estultícia, não é estúcita, é estultícia. Tolice. Estultícia. 949. Será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar a que vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? O que assim procede não faz bem, mas como pensa que o faz, Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação o que ele assim impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua a falta. Entretanto, nem por isso deixa de haver falta. Demais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos, deixará de haver esses suicídios. Aquele que tira a si mesmo a vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que dá mais apreço à estima dos homens do que a de Deus, visto que volta para a vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-las durante a vida corpórea. Deus, geralmente, é menos inexorável do que os homens, perdoa aos que sinceramente se arrependem e atende à reparação. O suicida nada repara. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Outra loucura, que faça o bem e o mais certo estará lá de chegar, pois matando-se retarda sua entrada num mundo melhor que terá de pedir para lhe ser permitido voltar, para concluir a vida que pôs termo ao influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. 951. Não é às vezes meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz visa salvar de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? Isso é sublime, conforme a intenção, e em tal caso o sacrifício da vida não constitui suicídio. Deus, porém, se opõe a todo sacrifício inútil e não pode ver de bom grado se tem orgulho a manchá-lo. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício, e não raro, quem o faz guarda oculto de um pensamento, o que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Todo o sacrifício que o homem faça à custa da própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque resulta da prática da lei da caridade. Ora, sendo a vida bem terreno que maior apreço lhe dá ao homem, não comete atentado que se a renuncia pelo homem de seus semelhantes. Cumpre um sacrifício, mas antes de o cumprir deve refletir sobre a sua vida, se não será mais útil do que sua morte. 952. Comete o suicídio o homem que, vítima de paixões que ele sabia que lhe haviam de lhe apressar o fim, porém já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? É um suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade acrescidas do esquecimento de Deus. Será mais ou menos culpado do que tira a si mesmo a vida por desespero. É mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio, naquele que o faz instantaneamente. Há, muitas vezes, uma espécie de desviamento, que alguma coisa que tem da loucura. O outro será muito mais punido. Por isso que as penas são proporcionadas, sempre a consciência de que o culpado tem as faltas que comete. 953. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar alguns instantes os seus sofrimentos apressados voluntariamente de sua morte?
É sempre culpado aquele que não aguarda o termo de Deus e que lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esses tenham chegado? De quem socorro inesperado não vem no último momento? Concebe-se que nas circunstâncias ordinárias o suicídio seja condenável, mas estamos figurando acaso em que a morte é inevitável e que a vida só é encurtada em alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. A. B. Quais, nesse caso, as consequências de tal ato? Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta e de acordo com as circunstâncias. 954. Será condenável uma imprudência que apromete a vida sem necessidade? Não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência perfeita da prática do mal. 955. Podem ser consideradas suicidas e sofrem consequências de suicídio mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos? Olha o que acontecia na época. Obedecem a um preconceito e muitas vezes mais à força do que por vontade. Julgam cumprir um dever e esse não é o caráter de suicídio. Encontram desculpa na nulidade moral e os caracteriza as suas maiorias da ignorância que lhe acham. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização. 956. Alcançaram o fim objetivando aqueles que, não podendo confirmar-se com a perda dessas pessoas que lhe eram caras, se matam na esperança de juntar-se a eles? Tipo aquele livro do Shakespeare. Vamos lá na resposta. Muito diverso do que esperam o resultado que lhe colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto das suas aflições, deles se afastam por um longo tempo. Pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia ou insultos que lhe fizeram com o duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores dos que as que pensaram abreviar e não terão para compensá-las a satisfação que esperavam. 957. Quais, em geral, com relação ao estado de espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio. Não apenas determinadas, em todos os casos, correspondem sempre às causas dos que os produziram. Há, porém, uma consequência ao que o suicida não pode escapar: o desapontamento. A sorte, porém, não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência que será pior do que aquela cujos interromperam. A observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Alguns há, porém, comuns em todos os casos da morte violenta, que são a consequência de interrupção brusca da vida. A primeira persistência mais prolongada e tenaz do laço que une ao espírito ao corpo, para estar quase sempre esse laço de plenitude na sua força, momento em que é partido, ao passo que no caso da morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida haja extinguido completamente. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se em que durante mais ou menos tempo o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que assim, a seu malgrado, sente os efeitos da decomposição, de onde lhe resulta uma sensação cheia de angústias e de horror, estado esse que também pode durar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu interrupção. Não é geral esse efeito, mas em caso algum, o suicida fica isento da consequência ou da falta da coragem, cedo ou tarde, espia de um modo ou de outro a culpa em que incorreu. É assim que em certos espíritos, ou de outro, a culpa assim que certos espíritos que foram muito desgraçados na Terra disseram ter se suicidado na existência precedente e submetido voluntariamente a novas provas para tentarem suportá-las com mais resignação. Em alguns, verifica-se espécie de ligação à matéria, de que inutilmente procuram desembaraçar-se, a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, lhes conserva interdito. A maior parte deles sofre pesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontram. A religião moral e todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se tem esse direito? Porque não é livre o homem de pôr termo aos seus sofrimentos. Ao espírito estava reservado demonstrar, pelo exemplo que deles sucumbiram, que o suicídio não é uma falta, somente por constituir a infração de uma lei moral, a consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também é um ato estúpido, pois que nada ganha ao que
pratica, ao contrário do que o se dá, como nos ensinam, não a teoria, porém os atos que ele nos põe às vistas. Das penas e gozos futuros. O nada, vida futura. 958. Por que o homem instintivamente tem o homem instintivamente horror ao nada? Porque o nada não existe. 959. De onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Já temos dito que antes de reencarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Em todos os tempos, o homem se preocupou com seu futuro para lá do túmulo, e isso é muito natural. Qualquer que seja a importância que ligue à vida presente, não pode ele furtar-se a considerar quanto essa vida é curta e sobretudo precária, pois que cada instante está sujeito a interromper-se, nenhuma certeza lhe sendo permitida acerca do dia seguinte. O que será dele após o instante fatal? Questão grave essa, porquanto não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade. Aquele que tem que passar longo tempo em países estrangeiros se preocupa com a situação que lá se achará. Como então não nos vos havia de preocupar a quem nos vermos deixando esse mundo uma vez que é para sempre? A ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a razão. O homem que mais despreocupado seja durante a vida em chegar do momento supremo pergunta a si mesmo o que vai ser dele e sem querer o espera. Crer em Deus sem admitir a vida futura for um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens e não é possível que Deus os tenha colocado em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte, com o efeito que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder o oceano do infinito. As consequências para nós seriam as mesmas se tivéssemos de nos sumir do nada. Intuição das penas e gozos futuros. 960. De onde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos na existência das penas de recompensas por vindouras? É sempre a mesma coisa, o pressentimento da realidade trazida ao homem pelo espírito nele encarnado. Porque sabei o bem, não é beldade que uma voz interior vos fala. O vosso erro consiste em não lhe prestardes bastante atenção. Melhores vos tornaríeis se nisso pensasseis muitos e muitas vezes. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? A dúvida nos céticos e nos empedernidos. O temor nos culpados e a esperança nos homens de bem. 962. Como pode haver céticos, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Eles são em número muito menor do que se julga. Muitos se fazem os espíritos de espíritos fortes durante a vida, somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser tão fanfarrões. A responsabilidade dos nossos atos é consequência da realidade da vida futura. Dizem-nos a razão e a justiça que na partilha da felicidade que todos aspiram, não podem estar confundidos os bons e os maus. Não é possível que Deus queira que uns gozem sem trabalho de bens que outros só alcançam com esforço e perseverança. A ideia que, mediante a sabedoria das suas leis, Deus nos dá a justiça e de sua bondade não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria aos seus olhos, e nem duvidar de que recebam algum dia uma recompensa, o castigo, o outro pelo bem ou pelo mal que tenham feito. Por isso é que o ressentimento inato que temos na justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. Até amanhã.